Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, domingo, dia 25 de janeiro de 2026, nós vamos para mais uma leitura da Bíblia. Agora, livro de Jó, capítulos 32, 33 e 34. Bom, da história que a gente conhece de Jó até agora, nós vimos que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, rico, de muitas posses, mas por uma disputa entre Satanás e Deus, ele perde todos os seus bens, ele perde sua saúde, ele perde tudo que ele tinha. Então, na sua casa chegam 3 amigos chamados Bildade, Zofar e Elifaz, e começam a discutir com Jó a respeito da origem do seu sofrimento. Não conseguindo encontrar resposta, a Bíblia agora acrescenta para a gente um novo personagem, Eliú. Esse personagem até então desconhecido, ele diz que estava lá no meio da conversa, mas não havia sido mencionado antes, e começa então, a partir do verso 32, a discursar. Vamos ver então como é que a Bíblia nos apresenta essa história. Jó 32, verso de número 1, diz assim: cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperara para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Então, a Bíblia começa assim o capítulo 32 com uma introdução, uma breve introdução do que se passou, né? Eliú fica irritado porque Jó pretendia ser mais justo do que Deus. Jó, na sua ânsia de avisar os seus amigos, de informar os seus amigos que ele é justo, que o pecado não advém, que o sofrimento não advém de algum pecado, que ele não merecia estar sofrendo isso, ele então, em suas palavras, alguns momentos ele diz que talvez fosse mais justo do que Deus. E essa parece ser a ideia que ele realmente tem: eu sou justo. Se Deus está me trazendo o sofrimento, entre eu e Deus, quem está errado é Deus, não eu. A ideia mais ou menos não deveria estar vivendo isso. Eu não poderia estar passando por isso. Eu não tinha planejado isso, eu não mereço isso. E se eu estou vivendo aquilo que não mereço, o erro não é meu, mas o erro é de Deus. E aí ele transfere a culpa dele, Jó, para Deus. Perceba como, às vezes, irmãos, a gente faz isso. A gente olha para a nossa vida e diz assim: eu não mereço estar vivendo isso. Eu não planejei, eu não queria estar aqui. Não era assim que eu planejei minha vida. Por que eu estou vivendo isso? E algumas vezes a gente vai questionar a Deus por que estamos vivendo essas coisas, quando Deus não está ou não é passível dos nossos questionamentos. Porque o que nos sobrevém, vem porque Deus controla todas as coisas e dá a cada um o que merece ou aquilo que está dentro do plano dele. Então, a primeira ira de Eliú é contra Jó, por se achar mais justo que Deus. A segunda contra os amigos de Jó, porque não conseguiram ter resposta para ele. Apenas condenavam a Jó, apenas falavam de um lugar de julgamento e não conseguiram responder. Então, a partir do verso 6, começa o discurso de Eliú, né? Então, vamos lá para o discurso dele. Verso 6. Disse Eliú, filho de Baraquel, o buzita: eu sou de menor idade, vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar minha opinião. Eu dizia: falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Bom, então ele diz que como eu sou mais novo, eu dei a honra a vocês, esperei vocês a falarem, né? Já falaram, agora é minha vez, né?
Na verdade, verso 8, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Os de mais idade não é que são sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Então ele vai iniciar aqui uma justificativa para falar, que é: vocês são mais velhos, mas não têm sabedoria. E a sabedoria não vem com a idade. A sabedoria vem com o Espírito do Senhor. Há um Espírito, um sopro do Todo-Poderoso. Nós já tínhamos visto isso anteriormente, quando Jó diz que a sabedoria é o temor do Senhor. Então, não tem nenhuma condição ligada à sabedoria. Uma pessoa idosa, ela é mais sábia? Não necessariamente. A sabedoria vem de Deus. Deus faz os jovens sábios. Deus faz os idosos sábios. Então, aquele que teme ao Senhor é mais sábio do que aquele que não teme. E isso não é uma condição de idade, né? E aí ele vai continuar a dizer aqui no verso 12: atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse as suas razões. Então eles não tinham respostas para dar, né, para Jó. E aí ele vai dizer lá no verso 17: então também eu concorrerei com a minha resposta, declararei a minha opinião, porque tenho muito que falar, e o meu espírito me constrange. Então ele começa a dizer que, olha, ele está ansioso para falar, né? Ele é um jovem, e a gente vê essa juventude dele nesse momento em que ele quer falar, ele sente que tem algo no coração, ele precisa falar, mas ele está inquieto, ele está ali, talvez se ele estiver sentado, os pés estão batendo de um lado para o outro, ele precisa falar algo, veio ao coração para falar, e ele então agora se levanta para falar e dá vazão a esse sentimento dele. E aí vamos para o capítulo de número 33. Onde ele vai iniciar o discurso de repreensão contra Jó. Até agora, o capítulo 32 foi só uma introdução do que vem a seguir. Tá? Então, capítulo 33. Ouve, pois, Jó, verso 1, as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Passo agora a falar, e minha boca fala língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem puro saber. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se pode, contesta-me, dispõe bem as suas razões perante mim e apresenta-te. Eis que diante de Deus sou como tu és, também eu sou formado do barro. Por isso não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Bom, aqui, irmãos, é como se Eliú ele se dirige a Jó, e repare que tem uma novidade. Jó é a primeira vez que um amigo de Jó o chama pelo nome. Eliú diz: Jó, ouve minhas razões. Então ele se coloca numa posição mais íntima, mais empática. Ele é capaz de dar nome a quem está sofrendo, porque nem isso os amigos de Jó foram capazes de fazer. No meio da dor, eles não conseguiam reconhecer a Jó, reconhecer a humanidade dele. Portanto, nem mencionaram seu nome. Eliú já começa falando com Jó, chamando ele pelo nome, e isso já faz uma diferença enorme. E a sua fala, do verso 1 ao verso de número 7, é como se ele estivesse chamando Jó para um duelo, para uma briga. Ele: Jó, levanta-te, dispõe-te, eu estou aqui perante você, a minha fala não vai ser pesada, então eu quero ver se você pode contender comigo. É como aquelas cenas antigas, né, de faroeste: pega a sua arma, eu pego a minha e vamos ver quem sai vencedor. É isso que ele está introduzindo aqui. Nós vamos agora duelar com palavras. No verso 8: na verdade falaste perante mim e eu ouvi o som das tuas palavras. Então ele vai dizer aquilo que ele ouviu de Jó. Ele abre aspas no verso 9 para trazer as palavras de Jó. Jó diria assim, né? Ou teria dito assim: estou limpo, sem transgressão, puro sou, não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Bom, então Jó teria dito: eu sou limpo, eu sou justo, Deus é quem está contra mim. Deus é quem procura pretextos contra mim para me condenar.
Então, olhando essa fala, é como se Deus fosse um juiz imparcial, corrupto, que tem diante dele um réu que é Jó, que é inocente, porém, Deus, julgando a Jó, vai procurar todo tipo de prova que tenha para condenar a Jó, e vai condenar a Jó de forma parcial, de forma errada. Então, o que Jó traz é: Deus estava errado em seu juízo. Deus foi um juiz corrupto. Deus foi um juiz parcial, porque eu não tinha motivo para ser condenado, eu não tinha motivo para sofrer, e ele me condenou e ele me fez sofrer. Né? E perceba, irmãos, como é essa crítica do sofrimento. Né? Algumas pessoas se perguntam assim: por que eu sofro? Porque eu estou vivendo isso? Porque me ocorre isso e aquilo? Porque essa tragédia? Irmãos, Deus é soberano. Deus é soberano. Não há uma certa explicação para a tragédia. E também não há uma explicação que diga assim: nós somos tão bons que não merecemos nenhuma tragédia. Ao contrário, né? A Bíblia traz para a gente o seguinte: todos pecaram. Se todos pecaram, se todos estão destituídos de Deus, nós merecemos, na verdade, a condenação e o julgamento. Quando nós recebemos o amor de Deus, é porque a misericórdia triunfou sobre o juízo. É porque Deus não nos julgou como merecíamos. E aí recebemos a graça dele. Então, em um certo sentido, todos os homens mereciam o sofrimento. Mas nós não recebemos a graça. E aí Jó está assim, ele cheio de graça, quando ele recebe o sofrimento, ele passa a dizer então, eu não merecia isso. Né? Perceba que é um discurso distante lá do início, quando Jó diz à sua mulher, recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Essa fala de Jó, ela ficou para trás, porque ao longo dos outros capítulos que nós vimos, na conversa com seus amigos, ele acaba questionando por que ele está recebendo mal. Né? Então, vamos voltar aqui para o discurso de Eliú. Ele diz assim: nisso não tens razão, Jó. Eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Por que contendes com ele, afirmando que não te dás conta de nenhum dos seus atos? Veja, é o que Eliú vai responder. Você não tem razão de questionar o que veio sobre você. Você não tem razão de questionar o mal que você está vivendo, o sofrimento que você está vivendo. Você não tem razão em dizer que você é justo diante de Deus e não merecia isso. Todos aqueles que fazem isso são errados. Então, irmãos, olha para a tua vida. Vamos fazer aqui uma aplicação devocional. Analisa a tua vida. Olha para você. Se por acaso há algum descontentamento, se por acaso há algum motivo de sofrimento, se você está vivendo tudo aquilo que você não planejou, se você acha que a sua vida está totalmente contrária àquilo, aos seus sonhos, aos seus projetos, isso não te dá o direito de ficar irritado contra Deus ou de achar que Deus não te colocou onde deveria. Ao contrário, você está vivendo tudo aquilo que você deveria viver, porque Deus assim proporcionou para você. Porque eu não quis isso, porque eu sou justo, porque... Não, você vive aquilo que Deus planejou para você. Cabe a você alegrar-se e contentar-se nisso, e não ficar revoltado com Deus. E se por acaso sua vida está ruim para você, cabe você orar. Cabe você buscar a Deus para mudar a tua vida e não se revoltar contra Ele. Então o discurso de Eliú é um discurso contra a rebelião de Jó, contra aquele sentimento de Jó de mimado, de filho mimado que não recebeu o que queria, então está revoltado, está fazendo bico, está de drama, né? Sem necessidade. Ele é contra a birra de Jó. Né? Então Eliú vai continuar lá no verso de número... a partir do verso 17, ele diz assim. Aliás, a partir do verso 14, ele diz: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhe abre os ouvidos e sela sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da sua soberba. Então Eliú traz a ideia de que Deus fala com o homem.
Mesmo no sofrimento, Deus fala. Porque uma das acusações de Jó contra Deus é que Deus estava em silêncio. E aí Eliú vai falar assim, olha, Deus fala com o homem de duas formas. A primeira é em sonho. Você deita para dormir, você sonha, Deus está falando com você. Deus revela suas coisas, sua vontade, seus planos em sonhos. E tem uma segunda forma. Como Jó não sonhou, então para ele Deus estaria quieto. Aí nós temos a segunda forma de Deus falar no verso 19, que é assim. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma a comida apetecível. Ou seja, Deus fala através da dor. Deus fala através do sofrimento. Quando você está enfermo, quando você está num leito de hospital, quando você está passando por algum lugar, alguma coisa ruim que você não planejou, que você não gosta de estar vivendo, Deus está falando com você. Deus fala através das tragédias humanas. Aqui Eliú está trazendo uma perspectiva nova. Deus fala através do sofrimento, porque esse sofrimento é redentivo. Esse sofrimento serve para levantar o homem, para fazê-lo às vezes mudar de rota, para fazê-lo mudar de vida, para tomar uma nova direção. Deus usa o sofrimento para mudar a vida humana. E aí lá no verso 23 ele começa a trazer a ideia de um intercessor. Ele diz assim, se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, redime-o para que não desça a cova e ache resgate. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, ele tornará os dias da sua juventude. Deveras orarás a Deus, que lhe será propício, ele com júbilo verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá, pequei, perverti o direito, não fui punido segundo merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Bom, esse é o resumo do cristianismo. Nós temos um anjo intercessor, que é Cristo. Na verdade, que o anjo é uma ideia primitiva, né? Porque Eliú e Jó ainda não sabem do Messias, então eles consideram que seria um anjo. A ideia que eles fazem, não, mas é o Messias, é o Cristo, que intercede por nós junto ao Pai, para que o Pai não nos castigue como merecemos, e aí nós recebemos dele a graça. E aí ele sai cantando, o homem sai cantando, cantará diante dos homens e dirá, pequei, perverti o direito, não fui punido segundo merecia, e agora minha vida verá a luz. Veja, ele sai anunciando a graça, que é a postura de todo ser humano que foi alcançado pela graça. Recebemos a graça, então agora nós saímos falando dela para os homens, cantando que nós não merecemos, nós não recebemos a condenação pelo pecado, mas nós recebemos a graça de Deus através do intercessor, que é Jesus. Então esse capítulo 33 antecipa a ideia do Messias, do intercessor, do Cristo que intercede por nós junto ao Pai. E aí no capítulo 34, ele vai justificar Deus. Eliú começa um discurso de justificativa de Deus. E ele começa usando uma frase de Jó. Ele diz assim lá no verso 3, porque o ouvido prova as palavras como o paladar a comida. Nós já vimos esta fala de Jó lá no capítulo 11, e agora ele retoma essa fala de Jó. Então o que é direito escolhemos para nós, conheçamos entre nós o que é bom, porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Então, olha, Jó dizendo que foi Deus quem foi o juiz imparcial, foi Deus quem errou, eu sou justo, Deus não. E a partir daí, ele começa, então, a defender a Deus. Ele diz lá no verso de número 12, na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe confiou o universo? Verso 17. Acaso governaria o que aborrecesse o direito e quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou seja, você seria governador no lugar de Deus? Você iria condenar Deus que é justo e poderoso? Verso 19. Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que ao pobre, porque todos são obra de suas mãos. Ou seja, o Deus que não faz acepção de pessoas, que é justo,
Como é que Jó poderia estar condenando o juízo desse Deus, né? Verso 21. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra profunda onde se escondem os que praticam iniquidade, pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de fazer juízo perante ele. Quebra os fortes sem os inquirir e põe-o em seu lugar. Verso 29. Se ele se aquietar, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem poderá contemplar? Seja um povo, seja um homem. Se alguém diz a Deus, no verso 30, né? 31, se alguém diz a Deus, sofri, não pecarei mais, o que não vejo, ensina-me tu, se cometi injustiça, jamais a tornaria a praticar, acaso deve ele recompensar-te segundo você quer ou não quer? Acaso deve ele dizer-te, escolhe você e não eu? Declaro que sabes, fala. Bom, aqui, irmãos, Eliú vai dizer o seguinte, Deus não está... Deus não é um vento, Deus não é influenciável pelo homem. Deus não é influenciável pelo homem. Não adianta você dizer assim, pequei, agora eu estou arrependido, me perdoa, agora o Senhor me dá o meu bem, me dá aquilo que eu mereço, me dá bondade, me dá bênção. Não é assim. Nós não escolhemos nossas bênçãos. Nós não escolhemos as bênçãos. A vida cristã não é um conto de Natal onde nós escrevemos uma cartinha para o Papai Noel e pedimos, Senhor, eu quero um presente tal, e Ele nos dá tal presente. A vida cristã é uma vida onde nós, homens, nos colocamos à disposição de Deus e recebemos dele aquilo que Ele planejou para nós, não aquilo que nós planejamos para nós mesmos. Porque Deus está no controle da nossa vida e não somos nós no controle da nossa vida. Então nós não podemos influenciar a Deus. Nós não podemos dizer assim, eu vou ter esse comportamento porque Deus vai fazer isso. A vida cristã não é assim. E é esse o discurso de Eliú. A vida cristã, a tua postura não influencia a Deus. Deus dá sobre você a sua graça sem fazer acepção de pessoas. E você vai viver aquilo que Deus quer que você viva. Eliú está aqui acabando com todo o sentimento de bica, com toda raiva, com toda rebelião que está no coração de Jó e fazendo ele obedecer a Deus, mostrando para ele o caminho da reverência e da obediência a Deus. Bom, que Deus abençoe sua vida, que você tenha um ótimo domingo, que a graça de Cristo te acompanhe e nos vemos amanhã para mais uma leitura da Bíblia Sagrada. Um abraço.